Minha gente, um debate extremamente, ou melhor, dois debates extremamente acalorados no Supremo Tribunal Federal praticamente passou despercebido essa semana dos olhos da imprensa, muitas vezes porque não quer divulgar por algumas questões que vêm acontecendo. Um deles foi hoje, por causa da questão da Câmara de Deputados ontem, que decidiu bloquear a ação contra o Ramagem e o Bolsonaro. Eu quero que vocês fiquem aqui, porque eu vou mostrar alguns detalhes que são muito importantes para a vida política do Brasil, do Bolsonaro, inclusive, sobre sua elegibilidade ou não. Mas antes, eu quero mostrar um negócio para vocês, deveras engraçado, porque eu vi um vídeo ontem e eu não quero ver sozinho esse vídeo, quero que vocês acompanhem comigo. Deem uma olhada como funciona a mente de um esquerdista. Olha que interessante. Quantas pessoas pretas você já viu escalando o Everest? Quando nós chegamos no Everest, e na verdade na maioria das altas montanhas, nós não conseguimos ver outras pessoas negras tendo acesso a essa atividade. O racismo no Everest acontece sim. É só a gente olhar para os lados. Das mais de 800 pessoas que tentam chegar ao topo do Everest por ano, raramente você verá uma pessoa negra. Olha que legal isso daqui. Escalar o Everest se tornou racismo, gente. Claro que isso é uma piada, isso é um abuso, isso é um absurdo. Não é uma piada, ela falou sério. É uma piada no sentido para quem é um pouco lúcido e vê uma situação dessa. Mas vocês veem como é que a esquerda funciona com as pautas identitárias. Ou seja, quando o racismo ele começa a perder força, eles transformam tudo em racismo para continuar ganhando voto em cima dessas pautas. Né? E a esquerda faz isso simplesmente o tempo todo. Tanto que a questão dos aposentados agora, eles não quiseram assinar a CPMI porque não querem investigar, mas também dizem que, não, descobriram durante o governo Lula. Né? É uma galerinha muito, muito engraçada. Pelo jeito, racismo começa quando a neve é branca, né? Tem que ir. Mas, gente, mudando de assunto e falando sobre o assunto principal do vídeo, olha só. Primeiro ponto. Tudo começou por causa disso daqui, ontem. 15, não 143, abstenção 4. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Bom, senhores, para quem não entende, eu vou explicar de forma muito simples para vocês. Quando um deputado federal, que é um dos representantes do Poder Legislativo, que é um dos poderes da República, Judiciário, Legislativo e Executivo, é investigado, cria-se uma ação contra ele, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, elabora um parecer para ver se essa ação vai avançar ou não, deve avançar ou não no Supremo Tribunal Federal. Essa ação do Ramagem, né, que é contra o Ramagem, que é um deputado federal, ela também é a ação que tem contra o Bolsonaro de golpe de Estado e outros membros. Mas aqui o importante é falar do Ramagem e do Bolsonaro. Ontem foi aprovado parecer, com ampla maioria dos deputados, como vocês viram, para que essa ação fique suspensa, que ela pare. Por quê? Porque é o que diz a Constituição. Basicamente, essa ação vai voltar a tramitar depois que o Ramagem perdeu o mandato, ou terminar o mandato dele. Até lá, quem julga um deputado é a Câmara de Deputados. Esse dispositivo existe, foi criado pela esquerda, inclusive, lá na nossa Constituinte, porque é para proteger os deputados de algum tipo de, sei lá, um presidente da República declarar alguma coisa, dissolver o Congresso, ou um juiz do Judiciário simplesmente querer caçar um deputado. Bom, olha só, isso é atribuição do Poder Legislativo apenas. Só que aí, depois de aprovado isso, para trancar a ação, olha o que os ministros do Supremo dizem. Olha só, sai essa matéria na Folha de São Paulo que diz o seguinte: ministros do STF dizem que decisão da Câmara a favor de Ramagem e Bolsonaro é inconstitucional. Ao menos 4 magistrados da Corte avaliam que medida aprovada na casa não vai prosperar. Senhores, primeiro ponto. O ministro não devia dar opinião porque esses autos não chegaram para ele ainda, eles têm que se manifestar somente nos autos. Mas eu encontrei uma análise extremamente interessante e eu quero passar para vocês porque isso gerou bate-boca dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque alguns ministros já rebateram esses ministros que estão falando bobagem aqui. E isso está ficando muito bom, porque tem gente do Supremo que está se levantando contra esses ministros ditadores aqui. Mas primeiro, prestem muita atenção nessa análise aqui. Notícia que circulou de ontem para hoje de que 4 ministros do STF já manifestaram para a imprensa de que a decisão tomada pela Câmara ontem em favor do Ramagem é inconstitucional. Eu quero falar sobre esse assunto porque nós estamos tão acostumados a ver os ministros do STF descumprindo a lei e a imprensa noticiando isso com tanta naturalidade. E me chama a atenção para a gente fechar como o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, né, que foi eleito, e o discurso de posse, da conciliação, do
interesse público, ele comprou uma briga. Ele está pagando para ver, né? Porque o Cristiano Zanin enviou ao presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente da Câmara, eu, ministro supremo, te digo o seguinte, vocês não podem decidir nada que tenha relação com crimes cometidos por Alexandre Ramagem antes da diplomação como deputado. Isso chega a ser angustiante. A legislação brasileira proíbe que um juiz faça comentários públicos acerca de projetos ou de processos que ele irá decidir. Só que, mais uma vez, ministros do STF fazem isso contra as leis, nada acontece e a imprensa sequer demonstra indignação diante dessa ilegalidade. Bom, como vocês viram, a imprensa de novo passando pano para o Supremo Tribunal Federal, que não devia se manifestar quanto a isso. Agora, quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, nós não estamos falando de todos os ministros, e é isso que eu queria mostrar para vocês nesse momento. Porque teve ministro que se manifestou contrário a essa manifestação aqui, e é o seguinte, cara, tá me chamando muita atenção, porque eu já fiz alguns vídeos falando sobre o ministro Fux, que ele já levantou a tese de que os presos do 8 de janeiro não deveriam estar sendo julgados no Supremo, e sim em primeira instância, que o Bolsonaro deveria estar em primeira instância, que não deveria ser separado por turmas, ou seja, ele tem levantado várias constitucionalidades e ilegalidades do próprio Supremo Tribunal Federal quanto a esses julgamentos. Só que ele fez uma fala que, minha gente, eu disse, não, eu vou compartilhar com a galera, vou compartilhar com o pessoal de direito, porque eles têm que entender isso. Tem que entender da Constituição para entender o quão absurdo é o que esses ministros, alguns deles, estão fazendo. Prestem muita atenção nessa fala do ministro Fux. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis, como a linha, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos. Nós não devemos satisfação a eleitor. Então manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o Parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o Parlamento. E ainda termina dizendo que no Estado democrático a instância maior é o Parlamento, ou seja, o Legislativo, que ontem julgou para barrar essa ação aí contra o Bolsonaro e Ramagem, porque se tratava de um deputado federal eleito. Olha só o que ele levanta aqui. Outra questão interessante, eu já falei em algumas entrevistas, falei há poucos dias, inclusive, quando estive na bancada ali com o pessoal da Gazeta do Povo, é o seguinte, os juízes do Supremo Tribunal Federal não devem satisfação ao eleitor, e ele fala exatamente a mesma coisa. Ou seja, a pressão popular não atinge o Supremo Tribunal Federal. Aí acontece que partidos pequenos, tipo PSOL, próprio PT, próprio PCdoB, o que eles fazem? Eles judicializam tudo, levam tudo para o judiciário para derrubar as decisões do legislativo, mesmo que de forma inconstitucional, ou seja, encontram inconstitucionalidades em tudo. Basicamente, o que se entende dentro da Constituição é que esse processo contra o Ramagem e contra o Bolsonaro tem que ficar parado,
tem que ficar suspenso, porque é o que a Constituição diz. Agora, eles querem novamente rasgar a Constituição. E esse não foi o único bate-boca que aconteceu no Supremo Tribunal Federal ontem. O Flávio Dino e o ministro André Mendonça de novo bateram boca lá, por causa que o Flávio Dino entende que os ministros do Supremo não podem ser criticados de forma alguma, e o André Mendonça entende que sim. Eu preparei esse vídeo para vocês também, então acompanhem comigo para vocês verem o desfecho dessa história. Uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. Essa tese da moral flexível não, que não inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o o cidadão médico... não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência vai é ladrão, responder eu ficaria ou curioso por desacato, para ver a reação ou de por Vossa um Excelência. crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Vocês entendem que, por um lado, quem defende a liberdade, que nesse caso é André Mendonça, ele fala, se alguém chamar alguém de ladrão, vai ser processado, enfim, da mesma forma qualquer um. Já os ministros do Supremo Tribunal Federal, os indicados por Lula, né, que é Zanin, o Flávio Dino, o indicado pelo Temer, que é o Alexandre de Moraes, mas é o Barroso, eles não, peraí, se criticar um ministro é crime, é 18 anos de prisão, pelo amor de Deus, não pode. Enquanto o outro, Fux, disse, a gente não é distinto. Enquanto o André Mendonça disse que a gente não é distinto. Eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, a coisa está tomando corpo dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. As coisas não estão ficando assim, tão baratas, tão de boa. Mas, de novo, o Supremo Tribunal Federal estica a corda para tentar derrubar uma decisão do Congresso Federal. Mas já tem ministro dentro do Supremo dizendo a instância final é o Congresso da democracia, não é a gente. A gente não deve satisfação para o eleitor, a gente tem que entender a vontade do povo e julgar conforme a vontade do povo. E somente nos autos, e parar de ter um protagonismo ridículo que não deveria ter. Pois bem, gente, os próximos capítulos disso, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, é que cada vez mais isso vai ficar infusivo. Cada vez mais isso vai pegar fogo. E eu tenho certeza que o povo está do lado desses ministros que têm defendido a liberdade, o bom senso e colocado esses outros no lugar deles. Brasil não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Galera, forte abraço. Tamo junto. Até o nosso próximo vídeo.